Para ver, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre aspectos que têm a ver com a formação dos ossos, ou mesmo em anatomia, aquilo que se chama de ossificação. Também vamos falar aqui dos aspectos que têm a ver com a classificação dos ossos. Ainda te lembrar que estou fazendo aqui um playlist de vídeos que tem como tema central o sistema esquelético. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é que são formados os ossos ao nível do nosso organismo e como é que eles são classificados. Então, tudo bem? Bora acompanhar este vídeo até o fim para termos noção a respeito de como é que os ossos são formados e como é que eles são classificados de uma maneira geral. Então, Clive, o que é isso de formação de ossos? Eu quero fazer perceber um pouco a respeito dos processos que acontecem lá na embriologia. É melhor entender que tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a formação primária, aquilo que é o processo de embriologia. Então, como é que os ossos são formados lá? Ou quais são os processos que envolvem isto? De princípio, na formação de ossos, destaca-se dois tipos de formação, ou melhor, esta ossificação ocorre em dois processos diferentes. Que é a mesma coisa dizer, olha, na formação dos ossos, os ossos eles são formados por um processo chamado de ossificação. E esta ossificação divide-se em dois tipos, onde eu tenho aqui em mente aquilo que se chama de ossificação endocontral e ossificação intramembranosa. O que quer dizer isso? Quando se diz ossificação endocontral, o termo endo em anatomia significa por dentro, contral, cartilagem. Então, quer dizer que é uma formação, ou melhor, é um processo de formação dos ossos dentro de uma cartilagem. O que acontece nesse processo é que, primeiramente, existe uma molte chamada de cartilagem, ou existe uma cartilagem pré-existente que, posteriormente, esta cartilagem vai se substituindo gradativamente ou continuamente, substituindo-se de cartilagem em osso. Este é um processo que ocorre na maior parte dos ossos que existem ao nível do nosso organismo, onde a sua formação, ou o processo inicial da formação desses ossos, permite com que haja substituição, ou ocorre por uma substituição de uma cartilagem pré-existente até chegar a ser um osso propriamente dito. Então, nós temos uma cartilagem aqui pré-existente que, posteriormente, esta mesma cartilagem ela vai se substituindo. Ocorre na maior parte dos ossos que nós temos ao nível do nosso organismo. Quer dizer, a maior parte desses ossos aqui que existem no nosso esqueleto aqui, elas são formadas por este processo de substituição de uma cartilagem para um osso propriamente dito. Então, esta chama-se ossificação endocontral, que é a mesma coisa dizer a formação dos ossos dentro de uma cartilagem pré-existente e que posteriormente esta cartilagem vai passar a ser chamado de osso propriamente dito. Uma analogia aqui é um conhecimento melhor científico que se diz que a maior parte das crianças, ou melhor, as crianças, elas nascem com cartilagens. Então, elas nascem com cartilagens que, com o andar do tempo, esta cartilagem vai se substituindo de cartilagem para o osso. E este processo é que é chamado de ossificação endocontral. O outro tipo de processo de formação de ossos, que eu chamei de ossificação intramembranosa, intra significa também por dentro, só que membranosa de uma membrana. Então, quer dizer, existe uma molde aqui de uma membrana que envolve uma matriz óssea, cuja essa matriz óssea posteriormente vai ser um osso. Então, é um processo que consiste na formação dos ossos dentro de uma membrana. Primeiro, existe aqui uma matriz óssea envolvida dentro de uma membrana, cuja esta membrana, com o andar do tempo, com o desenvolvimento embriológico deste indivíduo, deste ser, deste feto, vai se chamar ou vai se desenvolver até ser um osso propriamente dito. A título de exemplo de ossos que se formam através do processo de ossificação intramembranosa, são os ossos do crânio, na maior parte deles, esses ossos do crânio, assim como também os ossos da face, como o caso da mandíbula, e os ossos chamados de escápulas ou omoplata. Então, esses ossos aqui, elas se formam através do processo de ossificação intramembranosa. Então, irmãos, na formação dos ossos, destaca-se dois tipos de formação, que também é a mesma coisa dizer ossificação é a mesma coisa dizer formação de ossos. Então, esses dois tipos de formação de ossos consiste aí a ossificação intramembranosa, que é o segundo tipo que eu falei aqui, e a ossificação endocontral, que é o primeiro tipo. Então, é ossificação endocontral, que é a mesma coisa dizer formação de ossos dentro de uma cartilagem, e também a ossificação intramembranosa, que é a mesma coisa dizer formação de ossos dentro de uma membrana.
Agora, bora conhecermos um pouco sobre a classificação de ossos. Primeiro, quero dizer que na classificação dos ossos destaca-se dois tipos que são mais conhecidos, onde se classifica os ossos de acordo com a sua topografia e a classificação de ossos de acordo com a sua forma ou o seu formato. Então, os ossos podem ser classificados de acordo com a sua topografia, onde encontramos os ossos do esqueleto axial e os ossos do esqueleto apendicular. Mas eu vou desenvolver essa matéria aqui nos próximos vídeos. Agora, o que nos importa neste vídeo é falarmos da classificação de ossos de acordo com o seu formato, de acordo com a sua forma, onde nós encontramos vários formatos de ossos ao nível do nosso organismo. Este formato, ele classifica os ossos de acordo com o seu comprimento, sua largura e espessura. Então, é a mesma coisa dizer classificação de ossos em 3D. Nós vimos em 3 dimensões. Então, os ossos em 3D, ou melhor, os ossos quanto à forma, eles são classificados em longos, irregulares, curtos, pneumáticos, sesamoides, chatos, laminares ou planos. Estes 3 nomes que eu mencionei aqui, quer dizer, é a mesma classificação. Os ossos podem ser classificados na mesma forma em chatos, planos ou irregulares. Então, quer dizer, esses últimos 3 nomes quer dizer a mesma coisa. Agora, para conhecermos um pouco a respeito de cada um, que quer dizer? Considera-se um osso longo quando apresenta um comprimento maior em relação à sua largura e espessura. O que quer dizer que um osso longo é aquele que tem um comprimento maior em relação à sua largura e espessura. O exemplo dos ossos longos no nosso corpo são a maior parte deles que são classificados como longos. E eu tenho aqui no nosso vídeo de hoje o osso chamado de fêmur. O osso fêmur, ele é considerado como sendo um osso longo. Por quê? Porque ele tem um comprimento maior em relação à sua largura e à espessura. Então, estes ossos aqui que têm um comprimento maior em relação à sua largura e espessura, eles são classificados como sendo ossos longos. Mas há uma outra característica dos ossos longos. Eles apresentam 2 extremidades terminais, chamadas de epífises, e uma extremidade média aqui, chamada de diáfise. Então, os ossos longos, eles apresentam essas extremidades, 2 epífises e uma diáfise. Para além também apresentar um canal interno lá, uma conduta lá interna, chamada de canal medular. Então, esta é a característica dos ossos longos. São considerados ossos longos aqueles que apresentam um comprimento maior em relação à sua largura e à sua espessura. Então, esses ossos que apresentam essas dimensões, eles são classificados como sendo ossos longos ao nível do nosso organismo. Mas também há um porém, elas apresentam 2 extremidades chamadas de epífises, onde temos uma epífise proximal e uma epífise distal. Mas também apresentam um corpo aqui central chamada de diáfise. Então, essa é a característica dos ossos longos. Mas eu também falei aqui dos ossos curtos, Clive. Os ossos curtos são os ossos que apresentam as 3 dimensões que eu mencionei aí, idênticas ou iguais, equivalentes. São os ossos que apresentam um comprimento, largura e espessura equivalente ou iguais. Esses ossos, ao nível do nosso organismo, dão-se exemplo, na maior parte deles, dos ossos do carpo ou os ossos do tarso. Os ossos do carpo são os ossos que são presentes na região popularmente conhecida como punho. Então, no punho, estão aí uma média de 8 ossos, e esses ossos, na classificação de ossos, são classificados como sendo ossos curtos. Também são os ossos do tarso, que eu mencionei. Tarso é a mesma coisa de tornozelo, aquela região ali onde se articula o nosso pé da perna. Então, esta região é chamada de tarso anatomicamente. Por isso, os ossos que estão presentes ali também são em média de 7 ossos, que eu vou mencionar aqui nos próximos vídeos. Por isso, acompanhe esses vídeos sempre que eu lanço aí, para poderem ter noção um pouco a respeito do nosso organismo. Então, os ossos do tarso também são considerados como sendo os ossos curtos, porque elas apresentam as 3 dimensões equivalentes, ou as 3 dimensões iguais. Também são considerados também que são os ossos idênticos a um cubo de figura geométrica. Então, esses ossos que têm as mesmas características a um cubo são classificados como sendo os ossos curtos ao nível do nosso organismo. Bora mais falarmos sobre a classificação de ossos. Também falei aqui dos ossos irregulares. O irregular é algo que não equivale a uma outra coisa. Então, são os ossos que ao nível do nosso organismo temos aqui, e elas têm as 3 dimensões diferentes uma da outra. O que quer dizer que o seu comprimento, a sua largura, assim como a espessura, não equivale a outra.
Então, um comprimento é maior em relação à largura é maior em relação à espessura. Tudo isso é diferente. É diferente dos outros ossos que eu já falei atrás. Então, esses ossos, ao nível do nosso organismo, são classificados como sendo os ossos irregulares. E, como exemplo dos ossos irregulares ao nível do nosso organismo, temos aí os ossos da coluna vertebral chamadas de vértebras. As vértebras ao nível do nosso organismo, elas têm as 3 dimensões totalmente diferentes uma das outras. Então, esses ossos são classificados como sendo os ossos irregulares no nosso corpo. Outra classificação que eu falei aqui tem a ver com os ossos que são considerados como sendo sesamoides. Os ossos sesamoides são os ossos que, na maior parte delas, estão localizadas em algumas articulações e elas são sustentadas por um tendão que é uma estrutura aí que compõe os músculos ao nível do nosso organismo, e a função delas, na maior parte, é de permitir que haja o deslizamento das articulações. E o maior osso sesamoide que nós temos ao nível do nosso organismo chama-se patela ou rótula, que é um osso que está presente aí na articulação do joelho, ou melhor, aí na região anterior do joelho, que é o osso que é mais popularmente conhecido como sendo patela ou rótula. Popularmente conhecido patela não. Eu diria um osso que muita gente consegue movimentar ao nível do joelho. Este osso que está aí na região da frente do seu joelho, que movimenta-se com facilidade, chama-se osso rótula ou patela. E este osso aí é considerado sendo o maior osso sesamoide. Também temos aí embaixo dos dedos, os dedos maiores do pé, também tem aí uns pequenos ossículos, que são chamados também dos ossos sesamoides. Vou desenvolver essa matéria nos próximos vídeos. Ainda acompanhe esses vídeos, subscreva-se, ative o sino de notificações e acompanhe todas as incidências que vão ocorrendo no canal Anatomia com Equilíbrio. Outra classificação aqui dentro deste vídeo que eu falei, aqui também atrás, tem a ver com os ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são os ossos que no seu interior elas contêm uma cavidade, cuja esta cavidade está revestida por uma mucosa, esta mucosa também contém ar. Então são os ossos que no seu interior tem uma cavidade e esta cavidade tem ar. Este conjunto de ossos que no seu interior tem ar são classificados como sendo os ossos pneumáticos. Elas têm a capacidade de deixar o nosso crânio ali, a nossa cabeça, meio leve, para não seja muito pesado. Então o exemplo dos ossos pneumáticos são os ossos maxilares, o osso frontal melhor. Então, esse conjunto de ossos ao nível do nosso organismo são classificados como sendo ossos pneumáticos. E, por último, eu falei dos ossos chatos, planos e laminares. Esses todos ossos aí, melhor, esses todos nomes aí, indicam a mesma classificação. Não fiquem confusos. Planos, chatos e laminares é a classificação de um único tipo de osso. Então, esses são os ossos que apresentam um comprimento igual à sua largura, mas a sua espessura é menor em relação ao comprimento e à largura. O que eu estou a dizer é que esses ossos têm um comprimento igual ou equivalente à sua largura, mas a sua espessura é menor em relação a essas duas dimensões. Então são os ossos considerados como sendo finos. E, a título de exemplo dos ossos planos, chatos e laminares ao nível do nosso organismo, são os ossos escápula. Eu tenho aqui, neste nosso senhor Ambrósio aqui, este osso aqui, que é chamado de osso escápula. Então, este escápula ou omoplata, na classificação de ossos, ele é considerado como sendo osso chato, plano ou laminar. Então, ao nível do nosso organismo, nós temos esses ossos aqui. Tem mais outros ossos na classificação. É melhor ler mais sobre isto em artigos que têm a ver com anatomia e fisiologia humana. Olha, Equilíbrio, você tem a coragem de dizer isso para nós? Sim, eu tenho a coragem porque eu quero partilhar esta informação convosco. E a minha maior felicidade é a vossa felicidade, conhecendo aquilo que vocês são. Desde já, me dispenso com o sentimento de missão cumprida e prometo voltar aqui para fazer mais vídeos. E no próximo vídeo eu trago um convidado aqui para vocês. E este convidado vem partilhar esse conhecimento, esta ciência conosco ou convosco também a respeito da constituição do corpo humano. E como tema dos próximos vídeos, a divisão do esqueleto humano, as funções do esqueleto humano com este convidado e a descrição de algumas regiões que compõem o esqueleto humano. Bora! Um forte abraço para vocês. Até lá!